Olá, sejam bem-vindos ao 7º vídeo da série Aprofunde-se como um ser energético, baseado nos ensinamentos de Kryon canalizados por Lee Carroll nessa nova energia, entre outros assuntos também. E hoje é um vídeo super especial, eu adoro esse assunto, que diz respeito às 3 redes do planeta, esse sistema de energia planetário como um organismo vivo que está nos ajudando nesse processo de descoberta de quem nós somos e amplificação, né, da energia, da essência aqui nesse plano. Então a gente vai estar falando sobre a rede magnética, a gente vai estar falando sobre a rede cristalina, sobre a rede de Gaia, entre outras coisas, né? Então eu vou começar com uma história, de novo, que sempre representa a energia, né, do que a gente vai estar conversando hoje aqui, que é um pouco paradoxal ao mesmo tempo, né? O que aconteceu então? Certa vez, e isso é uma história cabalística também, tá? O que aconteceu? Uma vez um certo rapaz, ele interrogou um rabino chamado Joshua ben Karehar, esse era o nome dele, e perguntou para esse rabino, que era um grande sábio na época, né, por que Deus escolheu um arbusto para falar com Moisés, né? E o rabino respondeu: se ele tivesse escolhido uma oliveira, uma moreira, né, talvez tu te fizesse a mesma pergunta. Mas eu não posso te deixar sem uma resposta, né? Eu digo porque Deus escolheu um mísero e pequeno arbusto para ensinar que não tem nenhum lugar na Terra que ele, essa fonte, essa força, não exista e não esteja presente. Né? Isso é muito interessante de se perceber que num arbusto, em algo mais simples e talvez para alguns insignificante, é onde veio talvez uma das mensagens mais bonitas da humanidade, né? Para Moisés e de Moisés para toda a humanidade, toda a nossa civilização, né? Baseada principalmente na Torá. Por que eu trago essa história aqui? Né? Eu trago justamente, eu vou estar falando nesse e no próximo vídeo sobre o planeta, lugares do planeta de forte energia, a interação da nossa consciência com a energia do planeta, né? E até mesmo como a gente pode potencializar esse processo, mas também eu gostaria de lembrar, né, que como os cabalistas falam, em Od Milvador não há nada além dele, tudo é ele. Então ele também está dentro da gente, toda essa energia está disponível dentro da gente e também nessa natureza. Então, daqui a pouco a gente já vai abordar esses assuntos que são sensacionais para esse momento planetário. Toca a vinheta aqui pra gente então. O nosso planeta Terra, aquilo que nós chamamos de Gaia, tem uma força vital. Então tem uma enorme quantidade de energia, e isso a gente pode ver nos fenômenos naturais, né? Como vento, chuva, isso a gente experimenta numa base diária, com relâmpagos, né? Com raios, entre outras coisas, a própria eletricidade que está presente em tudo. Tá? Mas aqui a gente vai falar de uma forma esotérica, né? Fazendo alguns paralelos com a ciência, mas a informação que Kryon traz, que está sendo disponibilizada para a humanidade nesse momento, para que a interação e a transformação seja mais acelerada. Então ele traz que Gaia, o nosso planeta, tem 3 redes principais. São a rede magnética, a rede ou grade de Gaia, ou a rede ou grade cristalina. E essas 3 redes de energia estão num estado de entrelaçamento com a gente, o entanglement, como a gente falou nos outros vídeos. A gente está em constante interação com essas redes. Todas elas trabalham juntas numa sopa de energia, que é um sistema benevolente, né, do Criador para o ser humano. E também, óbvio, com a influência de outras civilizações que plantaram essas sementes para que a gente possa desfrutar e trabalhar com elas. A primeira rede é a rede magnética.
né? E essa a ciência já consegue ver, comprovar, medir, né? E ela é facilmente medida num nível físico. Mas também, esotericamente, né, ela está num estado de entrelaçamento ou emaranhamento, né, com a consciência humana. Os pesquisadores descobriram, né, que o campo magnético da Terra ele também se transforma, se torna mais forte ou fraco de acordo e interagindo com eventos profundos da humanidade. Aqui eu faço um paralelo de ciência e vocês podem pesquisar depois, tá na internet, o HeartMath Institute nos Estados Unidos, que faz pesquisas da interação da consciência humana com a rede magnética. Então eles espalharam sensores em alguns lugares do mundo, vendo de acordo com eventos de consciência humana assim que afetam a humanidade, sejam eles guerras, sejam eles eventos compassivos, o que isso causa de interferência na rede magnética. Eles têm resultados incríveis. E é isso que eles estão vendo. O ser humano influencia a rede magnética do planeta e a rede magnética do planeta também, como feedback, influencia a humanidade. Voltando para a parte esotérica, espiritual das canalizações de Kryon, ele fala, né, que a rede magnética do planeta é o veículo de transferência de informação para o nosso DNA. E aqui, eu, óbvio, não estou entrando nas características do DNA ainda, porque mais para frente nós falaremos em outro vídeo sobre toda a capacidade que nosso DNA tem, que não é só o código genético de características físicas e emocionais ou até mesmo psicológicas. Tem algo muito além disponível no nosso DNA. Né? Então, essa rede magnética transfere essas informações vindas do universo para o nosso DNA. E a gente pode medir essas mudanças magnéticas, né, com uma própria bússola, mas as outras redes, que é a rede cristalina, né, e a rede de Gaia, que são as outras duas esotéricas, né, a gente não consegue ver, elas não são tão óbvias assim. Né? E, de acordo com o Kryon, a rede magnética é essa rede de comunicação. Todo o nosso sistema solar fala através da rede magnética. Aqui a gente pode entender como é que a astrologia funciona. Então, a gente está literalmente padronizado através do Sol e essas ondas solares, os ventos solares, falam, né, com a gente através do DNA. O DNA recebe o padrão dessa rede magnética da Terra e leva aquilo que a gente chama de atributos astrológicos. Então esses ventos solares, de acordo com o Kryon, enviam essas informações como padrões de energia multidimensional. E esses padrões do Sol, eles mudam continuamente enquanto esses planetas, né, providenciam novas posições, novas situações gravitacionais e magnéticas. Então a gente tem a habilidade de comunicar com o DNA e com o potencial de reescrever as séries de instruções dadas no nascimento. O que ele está dizendo aqui? Que nessa nova energia a gente pode mudar ou neutralizar o nosso mapa astrológico natal através do nosso DNA e trabalhar com o núcleo do padrão do nascimento. Então a gente pode, através do nosso trabalho pessoal, das nossas intenções, das nossas transformações energéticas, tá? Mudar a sensibilidade que a gente tem a esses atributos, né, dentro do teu tipo astrológico pessoal. Mas, óbvio, as influências genéricas do planeta, dos planetas, os trânsitos e da Lua, em algum nível vão nos afetar, em algum grau. É óbvio, nós não somos ilhas, né? Mas, ao mesmo tempo, ele traz a informação do que quanto mais a gente eleva a nossa frequência, mais a gente percebe essas transformações, esses movimentos planetários, mas também a gente não fica à mercê de certas energias.
A gente se liberta, a gente transcende o nosso mapa astrológico. Isso os cabalistas também já falavam há muito tempo. Por isso que eu gosto muito de Cabalá, porque conversa muito, né, com essas sabedorias que tem da nova energia canalizadas para o Caio. Vale a pena dar uma olhada. Enfim, voltando aqui às redes, vou apresentar as próximas duas para vocês, são a rede de Gaia e a rede cristalina. E elas são redes esotéricas mesmo, elas são invisíveis. Mas muitos dos animais e até mesmo alguns seres humanos, ou muitos seres humanos, têm consciência delas. Começando pela rede de Gaia, né, ela tem e pode ser definida como a força vital do planeta. E ela tem uma certa personalidade. Ela é diferente das outras porque ela tem uma sensibilidade. Então isso significa o quê? Que nós estamos mais aptos a nos identificarmos emocionalmente com ela do que com as outras. É por isso que muitas pessoas, ao irem para a natureza, contemplarem a natureza, muitas vezes, nossa, toca a emoção, chora ou fica com alegria, algo que é indescritível. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade, jogando basquete antes e depois, né, na caminhada espiritual, de pisar em alguns lugares de forte energia do planeta, como, por exemplo, Machu Picchu, né, como a Chapada Diamantina no Brasil, né, e é impressionante como está presente essa rede de Gaia que bate no coração, sabe? Uma energia de amor, de conexão que é diferente de outros lugares e dá para sentir. Né? Apesar de presente em tudo, por exemplo, caminha num centro de uma cidade versus caminhar numa praia, numa natureza, a sensação é completamente diferente. Vai num shopping, caminha 2 horas e caminha 2 horas na beira da praia. A sensação é completamente outra. Né? Então a gente está se conectando com essa rede de Gaia, que é uma rede emocional, que é uma rede pura, que é uma rede de suporte também, que Kryon chama também da rede dos ancestrais, porque é uma fonte de intuição, é uma fonte de ajuda. E aqui eu faço um parênteses da sabedoria que Kryon traz sobre os ancestrais. Ele faz a seguinte pergunta: quem são os teus ancestrais? Ok, temos os ancestrais no sentido da nossa família, né, por parte de mãe, por parte de pai, avós e assim vai, que vamos dizer a nossa família do nosso DNA, vamos dizer dessa parte mais mensurável da ciência hoje em dia, né, e a gente traça a árvore genealógica, trabalha também constelações familiares, né, e Kryon traz aqui que eles estão dentro da gente. Esses ancestrais vivem e estão dentro do nosso DNA e nós vamos abordar posteriormente isso. Além disso, nós também temos uma linhagem akáshica, né? Aquelas experiências que a velha alma teve em outras vidas que também influenciam e estão aqui presentes na ancestralidade. Né? Então não diz respeito somente a essa família de sangue, vamos dizer assim, mas tem a família também akáshica. Então tem essa linha ancestral akáshica que muitas vezes pode ser nós mesmos, por incrível que pareça. Nós, em outras vidas, podemos ser nossos próprios ancestrais. Olha que coisa interessante, né, o que Kryon traz. Então o nosso akasha é uma sopa de energia. Então é difícil de ter uma lista a quem homenagear. Então o akasha, da forma como o Kryon traz, amplia a nossa percepção também, né, do que é a nossa família. Então a pessoa pode vir, morar, tá nascendo no Brasil e de repente despertar e ver uma linhagem akáshica associada à China, América do Norte ou algo diferente. E dependendo dos lugares onde a gente pisa, a gente vai ter fortes sentimentos de déjà vu. Eu, particularmente, quando, dentre outros lugares, um dos que mais forte para mim foi Israel. Quando eu fui a Israel, pisei em vários lugares, em Jerusalém, é como se despertasse nas minhas células lembranças, insights, uma atrás da outra, de várias e várias vidas, trabalhando naquele lugar, com aquele sistema, com aquela tradição esotérica.
Então cada pessoa vai acabar percebendo partes do seu akasha que estão aqui presentes, vai despertar essas partes para manifestar essa missão de vida, essa lição de vida, essa potencialidade toda, essa peça do quebra-cabeça que a humanidade precisa. Então quando o Kryon fala aqui em uma necessidade de honrar os ancestrais, então é honrar não só os familiares, de se curvar por tudo que foi entregue e dado e preparado para que a gente chegasse aqui, mas toda essa herança akáshica, todas essas existências anteriores e num outro nível, até mesmo honrar a si mesmo. E toda essa herança akáshica que está aqui ajudando no processo. E se dá principalmente também através dessa rede de Gaia, de honrar essa ancestralidade. Interessante que as tribos indígenas fazem e fizeram muito isso, né? Os kahunas também, sacerdotes, sacerdotisas do Havaí, trazem essa sabedoria, né, de honrar essa ancestralidade presente no planeta e no Akasha. Enfim, fazendo um parênteses, voltando aqui, né, fazendo a ponte aí espiritualidade e ciência, olha só que interessante com relação à energia da rede de Gaia. Eu acredito que muitos de vocês já devem ter escutado falar da ressonância Schumann, né, que foi descoberta através de Schumann, né, e outros cientistas, Herbert Koenig, em 1954, que a Terra mantinha uma frequência de 7,83 Hz. E, posteriormente, óbvio, foi confirmada por outros cientistas. Depois disso foi chamada de ressonância Schumann, que é um termo aceito cientificamente, que é como se fosse o pulso, né, um batimento cardíaco da Terra. Aqui está a imagem, né, de Winfried Otto Schumann, para que vocês conheçam ele. Né? Esse Robert Koenig, ele foi um sucessor de Schumann, e ele começou a pesquisar, né, a influência e a ligação dessas ondas da frequência, né, da ressonância Schumann com as ondas cerebrais, e começou a comparar, né, essas ondas. E ele começou a perceber que tinham similaridades e que também essa ressonância Schumann, ela afeta beneficamente os corpos dos seres humanos. E que quando os seres humanos se desconectam um pouco dessa frequência, dessa ressonância, principalmente se afastando da natureza, da conexão com o planeta, muitas das doenças, muito do estresse aparece no sistema do ser humano. Tiveram várias experiências, vocês podem pesquisar na internet sobre isso, mas eu só queria trazer justamente, por exemplo, o aumento de câncer, entre outras doenças nas últimas décadas, estão totalmente associadas, não unicamente, mas um dos fatores é esse distanciamento das pessoas da natureza, dos ritmos ou do pulsar do planeta Terra. Tanto que hoje já se tem técnicas, se tem terapias como o grounding, como se fosse um aterramento, que é uma técnica terapêutica que se reconecta eletricamente com a Terra. E se baseia no quê? Se baseia justamente nessas pesquisas com a ressonância Schumann. E o contato com Gaia, o contato com a natureza, de caminhar de pé descalços na praia, tomar banho de mar, ir para a mata, fazer trilhas, tudo isso tem efeitos benéficos na nossa saúde. Melhora a condutividade elétrica, melhora a circulação, né? Melhora, por exemplo, a frequência de batimentos cardíacos, melhora reações químicas no nosso corpo. Vocês podem pesquisar isso na internet, porque não é aqui o intuito de trazer todas essas pesquisas e muito mais se focar nas informações esotéricas. E uma das coisas que a ciência mede, por exemplo, são os banhos de cachoeira. Óbvio, tem que ter o cuidado em verão, com chuvas e tal, né? Mas as cachoeiras, os banhos de cachoeira são uma bênção para a nossa saúde física. Né? Se falam em íons positivos e negativos da natureza, onde os íons positivos não fazem tão bem e os íons negativos nos ajudam na saúde. E ao pé de uma cachoeira tem uma emanação de aproximadamente 50 mil íons negativos por centímetro cúbico.
Ao passo que, por exemplo, celulares, TVs, caixas de som emanam íons positivos, o que é ruim para a nossa saúde. Então, é o que muitos cientistas hoje falam de tomar a vitamina do ar. Então, para vocês terem uma ideia comparativa, numa cidade grande, os íons negativos que são benéficos para a saúde por centímetro quadrado é de 100. Na beira de uma cachoeira, embaixo de uma cachoeira, 50 mil. Vocês têm noção disso? Num carro são de 15. Em ambientes com ar-condicionado é quase zero. Então comparem, por exemplo, com a beira-mar e com a cachoeira 50 mil, na beira-mar 4 mil. Então, o quanto a gente tem que se reconectar para resgatar a nossa saúde, para resgatar realmente esse potencial de energia que a gente tem. Enfim, parênteses fechado, né, de ciência. Agora a gente vai para a terceira rede apresentada por Kryon, é a rede cristalina. E ela é extremamente esotérica. Essa rede cristalina, ela registra e recorda a ação e a emoção humana. Então a rede cristalina ela é, portanto, uma rede espiritual que repousa sobre a superfície do planeta e grava tudo que a gente faz dentro de uma localização específica. Então, tu vai num campo de batalha, vai ter um registro. Tu vai numa casa, vai ter outro registro. Tu vai numa cidade, numa coletividade, vai ter um outro registro. Vai num templo sagrado, vai ter outro registro. Então, a atividade humana e a vibração afeta diretamente a rede cristalina e vice-versa. E ela é responsável pela lembrança da consciência humana. Então, se tu vai, por exemplo, na Europa, num lugar onde tiveram várias guerras, ou num campo de batalha, a sensação vai ser vai ter uma sensação mais de peso, ou algo nesse sentido. Então, parece que as pessoas saem carregadas, porque muitos morreram lá, teve um registro nesse sentido. Isso é energia. Eu me lembro de caminhar em alguns lugares, né, de sentir esse peso, né, principalmente na Europa, na Itália, quando eu morei algum tempo. Até foi difícil para mim ficar por lá, eu tive que voltar para o Brasil e não tinha tanta consciência disso. Né? Mas em outros lugares, como por exemplo no Havaí, em Kauai, que aquela energia pura parece que te eleva, sabe? Parece que tem, num lugar que nunca teve guerra, como Kauai, no Havaí, tem uma energia de elevação, é outra sensação. Então essa energia cristalina, ela replica aquilo que foi colocado. Faço um outro parênteses aqui, que tem um conhecimento de Nova Era que fala, agora vamos retornar todos os mestres, são 144 mil mestres ascensionados que voltarão e encarnarão no planeta. Isso é uma perspectiva, ok, interessante, mas ao mesmo tempo o que Kryon fala do retorno dos mestres é a sabedoria desses grandes mestres presente na rede cristalina do planeta, que está disponível e sempre esteve disponível para a humanidade, mas que nesse momento cada ser humano pode acessar essa sabedoria. Esse seria o retorno dos mestres. Não no sentido de subir ao céu que eles subiram, mas sim presente no planeta, presente em Gaia. E quanto mais a gente interagir de forma consciente com a energia do planeta, sentindo a Pachamama, sentindo o amor, mais a gente pode manifestar essa sabedoria. E eu faço um outro parênteses aqui, que Kryon traz de 144 redes, né, do planeta, 144 mil mestres ascensionados, e a PEG traz, como vocês podem ver aqui, óbvio, isso aqui tem todos os direitos autorais delas, não se pode replicar nem utilizar, mas ela traz um processo de ativação que a humanidade está trilhando, que é de ativar os 144 pontos de luz na cabeça. Não são 36, 44, 144 pontos de luz que estão interagindo diretamente com as 144 redes do planeta. O que isso quer dizer? Que muitas pessoas também começam a sentir pressões na cabeça, né? Óbvio, consulta o médico, se não é nada sério ou algo assim, mas quem está na caminhada espiritual sabe diferenciar do que é uma dor de cabeça e o que é uma pressão na cabeça. Então tem muitos desses pontos de luz que estão sendo ativados para ampliar a nossa capacidade de recepção de energia,
de compartilhar energia, mas de se conectar com a rede cristalina do planeta. Então essa rede cristalina, resumindo, ela é uma rede espiritual que está em todo o planeta, ela não é palpável, não se enxerga, mas a humanidade está afetando o nível vibracional o tempo todo em tempo real. Então essa rede cristalina, ela está fazendo duas coisas. Ela é uma rede esotérica que trabalha com essa vibração da consciência, tanto retendo como transmitindo de volta informações ao DNA humano, e ela fala com Gaia, ela fala com o planeta dentro da crosta terrestre. Então a rede cristalina, ela está quanticamente alinhada com aquilo que é chamado de Gruta da Criação, ou Caverna da Criação. A Gruta da Criação é um lugar multidimensional, então que mantém esse cristal ou um objeto cristalino, lembrando que isso é uma metáfora, e é esotérico para cada alma que já teve no planeta e que virá ao planeta como potencial. Cada um desses cristais contém o registro acástico de cada alma específica. A Gruta da Criação, ela faz interface com Gaia por meio da rede cristalina. Então, quando a pessoa, ou nós, seres humanos, afetamos a rede cristalina com a nossa consciência, com as nossas ações e com as nossas emoções, a rede cristalina altera a gruta ou caverna da criação. Então, resumindo, a Gruta da Criação mantém um registro de quem a gente é, conforme vai e vem, né, em vidas no planeta, e impregna a nossa vida com experiências na vibração do planeta, mesmo depois de ter partido. Esse sistema ele é multidimensional e captura, né, a experiência humana para Gaia e fica com Gaia. Então isso fica no planeta quando a gente sai, e quando a gente volta a gente se reconecta com isso. Tá? E um ponto ainda mais interessante que faz parte desse sistema vivo da rede, e isso quebra alguns paradigmas de algumas tradições espirituais, alguns conhecimentos, são o que Kryon chama dos cetáceos, as baleias e os golfinhos, que eles são parte desse sistema, partes vivas desse sistema da rede cristalina e da rede de Gaia. Elas contêm, esses seres contêm no DNA, no campo de energia, a história da Terra. E eles são sagrados também por algum motivo. Eles cooperam e interagem, né, com essa rede cristalina. Eles sabem quem cada um de nós é. E se vocês experimentarem, em algum momento, passarem tempo, vocês vão sentir essa conexão. Então pensem num backup, numa biblioteca de informação de backup que está dentro das baleias e dos golfinhos. Não é à toa que grande parte dos países da humanidade tem políticas de proteção às baleias e golfinhos. E é realmente um terror que alguns países ainda têm períodos de caças aos golfinhos. É como se estivessem se assassinando. Então eu peço que tragam consciência, onde quer que vocês tenham, da interação que existe com esses seres e da importância desses animais também no planeta para o registro da espiritualidade que aqui está. Para finalizar, trazendo o céu para a terra, eu sempre trago algumas reflexões, né? E a reflexão é a seguinte, né? Como é que está a tua interação com o planeta, a tua interação consciente com o planeta? Nos lugares onde tu pisas, de que forma tu pisas, né? Seja ela em locais onde viaja ou até mesmo em casas de pessoas, em família, né? Na própria casa, no próprio quarto, porque isso está causando uma interação de energia. Tem pessoas que separam um quartinho da meditação, quando já entram, já sente aquela energia impregnada no lugar. E isso muda completamente, né, a nossa própria sensação e a nossa própria interação. Tá? Então eu peço para que vocês tenham e vivam com consciência cada vez mais dessa energia e dessa troca.
né? Como uma parte ativa de plantar emoções positivas no planeta. E eu te convido essa semana e nas próximas a se reconectar com a natureza, tomar banho de cachoeira, fazer trekking, o que for, tomar banho de mar, né? Mas acima de tudo, consciente. Consciente de que também tu está recebendo algo desses lugares, mas está implantando algo no planeta que vai beneficiar a todos, até mesmo os descendentes. Então eu desejo para vocês ótimas trilhas, ótimas caminhadas, ótimos banhos de mar e que vocês possam plantar só sementes de amor e bondade no planeta, porque a rede cristalina está potencializando isso de uma forma inimaginável e nós estaremos explorando nos próximos vídeos. Até a próxima. Muito obrigado.